bem com vocês? Eu sou a professora Regina, uma professora do 5º ano. Hoje é o quê? Quinta-feira, né? Hoje é o dia da nossa revisão de artes. Semana que vem já estarão iniciando as nossas avaliações do 4º bimestre, né? Estamos chegando ao fim do ano letivo e o nosso foco é o quê? 6º ano, né? Fundamental 2. É isso aí, crianças. Então, agora nós vamos relembrar um pouco do que nós estudamos no 4º bimestre. O que nós estudamos no 4º bimestre? Nós estudamos sobre teatro, né? Nós estudamos sobre a origem do teatro, sobre a definição, estudamos sobre dramaturgia, as classificações de dramaturgia, os gêneros teatrais, muitas coisas muito legais. O que nós aprendemos a fazer? Nós aprendemos a montar o quê? Uma peça, uma cena. Nós fizemos várias atividades, né, que tínhamos no nosso livro, que nós tínhamos que o quê? Desenvolver cenas, desenvolver um texto dramatúrgico. Tivemos também que transformar o que nós criamos, né, o texto ou a cena, em um desenho, né? Então, vamos relembrar um pouco o que nós estudamos no 4º bimestre. Quem aí ainda lembra o que é teatro? Qual é a origem do teatro? Crianças, o teatro ele é um termo de origem grega que designa o quê? Simultaneamente um conjunto de peças o quê? Dramáticas, né? Isso mesmo. Para uma apresentação o quê? Em público ou em um lugar onde são apresentadas as peças que são consideradas como arte, né? Forma de arte, no qual um ou vários atores apresentam uma determinada história. Então, a peça significa o quê? É uma história contada, né? Só que ela é representada por atores, né? Então, vamos lá. Só que quando essa peça ela é contada, ela é representada por atores, né? Ela é apresentada para quem? Para uma plateia. Essa plateia, essa peça ela vai fazer com que a plateia sinta um mix de emoções, sentimentos variados, né? Dependendo do contexto da peça, né? Então vamos lá. A origem do teatro remonta ao homem primitivo e todas as formas de danças, imitações, histórias, novelas, né? Aí nós temos a dramaturgia, que é a arte de quê? De escrever peças de teatro, sendo quem que é responsável por escrever essas peças de teatro? É o dramaturgo, né? Que é uma pessoa responsável pela composição dos textos, né? Essa pessoa é responsável por o quê? Pelos figurinos, pelas cenas, pelos atores, pela sequência. É a partir dessa organização que vai ser montada essa peça. Ele que vai dizer quem é que vai iniciar, quem é que vai terminar, qual é a roupa que vai utilizar, qual é a maquiagem que vai usar, se vai ter música, se não vai ter música, quem vai entrar primeiro, quem vai entrar depois. Toda essa organização vai depender do dramaturgo, que é ele que cria toda essa história, entendeu? Vamos lá então. Nós falamos sobre os conceitos de teatro, né? Que significa o quê? Teatro é um lugar para contemplar. Nós também falamos sobre gêneros teatrais, né? Vocês lembram dos gêneros teatrais? Tem vários gêneros teatrais. Dentro deles se destacam alto, comédia. Comédia a gente conhece demais, né? Nós conhecemos bastante. Comédia, drama, fantoche. Quem já assistiu uma peça de teatro de fantoche? É muito interessante, é bem legal. Ópera, musical, revista, tragédia, tragicomédia. Aí nós temos as classificações, né, da dramaturgia. Quais são as classificações da dramaturgia? Alguém lembra?
Ó, a dramaturgia, vamos relembrar o que é dramaturgia. É o ofício de elaborar um texto, com o objetivo do quê? De transportá-lo para os palcos, apresentando diante de um público, né? São os telespectadores, né? São as pessoas que vão prestigiar um público, as ideias contidas nessa obra. Vai ser elaborada uma história, né? E o objetivo é transportar as ideias que foram elaboradas. A palavra drama vem do grego e significa o quê? Ação. Não esqueçam, drama significa ação. Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar o quê? Uma ação. O que se dedica a essa tarefa, como eu acabei de falar para vocês, é o dramaturgo, né? Toda ação em cena depende do conflito e da maneira como os diferentes personagens agem para atingir seus diferentes objetivos. O dramaturgo, como é que ele pode atuar? Na tragédia, na comédia, no drama histórico, no drama burguês, no melodrama, na farsa e até mesmo no gênero musical. Entretanto, o dramaturgo não está relacionado somente ao texto teatral. Ele está presente em toda a obra escrita para as artes cênicas, né? São roteiros o quê? Cinematográficos, né? São os filmes de cinema, são telenovelas, são minisséries, né? A dramaturgia ela pode ser classificada em várias, né? A dramaturgia contemporânea, a dramaturgia televisiva, a dramaturgia teatral. A dramaturgia televisiva é aquela que nós já conhecemos, né? Que é criada para a televisão. Ela é conhecida como teledramaturgia e pode ser classificada na seguinte forma: programa unitário, seriado, minissérie e telenovela, que nós já conhecemos, né? As novelas, as minisséries. Esta última, que é a telenovela, se distingue no soap opera, gênero específico da televisão americana. Já a dramaturgia teatral em um texto teatral, uma história é contada como uma narrativa. Há, em geral, um enredo, personagens principais e personagens secundários, um certo conflito, uma introdução, um clímax e um desfecho. Então, ele tem início, meio e fim, né? Então, a descrição de cenários, personagens e a presença do narrador são também o responsável é o dramaturgo. Ele que vai fazer toda aquela organização, pegar cena por cena, vai separar qual vai ser a primeira cena, qual vai ser o figurino da primeira cena, o figurino da segunda cena, quem que vai entrar primeiro, quem vai ser o primeiro ator que vai entrar, quem vai ser o ator secundário e assim sucessivamente, né? Então, crianças, nós estudamos também, nós aprendemos também, olha, o que são rubricas, né? Não esqueçam, se na nossa avaliação tiver para criar alguma rubrica, vocês vão lembrar o que é. São textos, o que são as rubricas, professora? São textos que orientam sobre como devem ser expressas as emoções dos personagens. Qual é a função deles? É dar informações sobre o cenário, os figurinos e o que é pretendido em cada cena e fala. Outra marca forte dos textos dramatúrgicos são os diálogos dos personagens, ou seja, o que é o diálogo, professor? São as falas, né? Nós estudamos sobre isso, nós aprendemos criar rubricas, diálogos, nós fizemos o que também? Desenhos, né? Nós usamos o que? A nossa imaginação, criamos personagens e também criamos figurinos para esses personagens, né? Nós também criamos cenas, registramos em texto, né? Nós pegamos também textos de língua portuguesa
que nós já estudamos no nosso livro também e fizemos várias observações nesse texto, né? Nós escrevemos cenas também, nós criamos uma cena representada pela família. Crianças, o que nós aprendemos a fazer também? Tinha uma atividade no nosso livro Mais Cores que nós criamos, nós escrevemos uma cena de um fato ocorrido no caso, com os seus avós ou uma pessoa mais velha da nossa família. Nós escrevemos uma história. E dessa história, o que nós fizemos também? Nós representamos ela em desenho, né? Foi uma atividade maravilhosa, né? Nós aprendemos, nós relembramos um fato vivido com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia, até com o papai, com a mamãe, com pessoas mais velhas da nossa família. E nós passamos para o papel. E foi tão interessante que nós achávamos que nós não conseguiríamos escrever um texto grande. Mas a gente vai fluindo, quando você se lembra da história, você começa a contar. É muito interessante. E quando você passa para o desenho, é mais interessante ainda, né, crianças? Isso mesmo. Mas crianças, olha, vocês estão de parabéns. Foi muito bom. Esse quarto bimestre nós criamos várias coisas novas. Nós aprendemos muitas coisas que nós não sabíamos, né, sobre o teatro. É um assunto muito interessante, né? Nós aprendemos a desenvolver textos, a criar cenas, rubricas, né? Que coisa legal, né? Então, eu acredito que a nossa prova vai ser nota 100, a nossa avaliação. A avaliação de artes é nota 100, porque a avaliação, crianças, está super fácil. Todo o assunto, nós fizemos várias revisões, porque é um assunto que todo vídeo que eu fazia, eu voltava desde o início para falar do teatro, da definição, da origem, dos gêneros teatrais, da dramaturgia, da sua classificação. Então, nós só fomos o quê? Desenvolvendo, criando textos, criando cenas, representando em desenho. Nós fizemos algumas em sala de aula, nós juntamos com um coleguinha, cada um expôs a sua ideia, foi muito interessante. Agora, para finalizar, vocês vão assistir um breve vídeo, né? Só para relembrar sobre o teatro, tá? Só para relembrar, porque esse vídeo de hoje, crianças, a nossa aula de hoje é uma revisão para a nossa avaliação. Então, vai mais um videozinho para vocês relembrarem tudo que nós estudamos, tá? E nós vamos também fazer essa atividadezinha aqui da página 79 do nosso livro Mais Cores. E a atividade diz assim: escreva um texto contando o que você fez em arte durante este ano letivo. Destaque o que foi mais especial dentre tantas atividades e descobertas. Vocês vão analisar tudo que vocês estudaram neste ano sobre artes e vão expor aqui nessa página, tá? Na página 80, o que vocês vão fazer? Com a turma, organize uma exposição reunindo os trabalhos produzidos ao longo do ano. Escolha um dia para apresentar uma das peças criadas. Esse daí, como você está em casa, você pode estar conversando com o papai, com a mamãe, com o tio, com a titia, com os irmãozinhos e expondo o que você mais gostou na aula de artes, um trabalho que você tenha feito. E, para finalizar, faça uma pintura inspirada em todo o conhecimento que você adquiriu este ano, tá? Aí nós temos aqui um espaço, vocês vão fazer uma pintura bem bonita para expor tudo que você adquiriu nesse ano. Então, crianças, é isso. Essa é a nossa revisão de artes, tá? Eu espero que tenha relembrado tudo que nós estudamos durante o quarto bimestre, né? Realizamos muitas atividades, né? Várias atividades nós realizamos
Inclusive, o nosso trabalho bimestral desse quarto bimestre foi o nosso título, o conteúdo foi sobre teatro, né? Então, nós estudamos bastante sobre teatro, desenvolvendo o nosso trabalho bimestral e também em sala de aula, falando sobre a origem, a definição, todos os recursos envolvidos nele. Fizemos várias atividades e é isso, crianças. A professora Redma vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima. Estudem e se dediquem. Beijos da professora Redma. Entender o passado nos serve para poder escrever melhor a nossa atualidade e temporalidade, experimentando possibilidades narrativas a partir das nossas referências acumuladas e, claro, das nossas ideias e pensamentos próprios, oriundos de tudo aquilo que a gente foi absorvendo durante os nossos estudos e experimentações narrativas. Agora podemos começar o nosso pequeno recorte sobre a história da dramaturgia. O ponto de partida básico para entender o processo de desenvolvimento da dramaturgia acaba passando pelos gregos através das tragédias e das comédias do século V. Grande parte daquilo que a gente conhece sobre as tragédias e comédias gregas vem daquilo que pode ser considerada a primeira análise crítica teatral da história, a Poética de Aristóteles. Importante apontar que provavelmente os escritos de Aristóteles são anotações de seus alunos e não escritos dele mesmo. É como se tudo aquilo que o seu professor na escola ou faculdade te ensinasse fosse lembrado apenas por aquilo que você anotou das aulas. Então, sempre bom anotar as coisas. Aristóteles se propôs na Poética a analisar as estruturas da produção grega para entender o seu funcionamento, o alcance e o impacto no público e o que motivaria esse impacto. No meio dessa análise, ele define a estrutura de início, meio e fim, que é utilizada até hoje, com conflito e resolução de conflito, de forma que a obra se conclua nela mesma e exerça o objetivo purificador que ele vai chamar de catarse, que normalmente acontece no clímax ou ápice da encenação. Essa sequência de 3 atos e a conclusão da obra dentro dela mesma definiu grande parte da produção narrativa e dramatúrgica do nosso tempo, principalmente do Ocidente, e ainda hoje é a fórmula mais apropriada e utilizada nas construções narrativas, principalmente no cinema. Os dramaturgos gregos cujas obras sobreviveram nos tempos de hoje e que são possíveis de se encontrar são Sófocles, Ésquilo, Eurípides e Aristófanes, além dos escritos filosóficos de Platão e Aristóteles. Passado o período grego, o nosso próximo ponto de interesse vai se dar a partir do século XV, através da Comédia dell'arte, onde trupes itinerantes de teatro viajavam pela Europa e pediam autorização para se apresentarem na praça das cidades, em um normalmente pequeno palco improvisado. A parte dramatúrgica que nos interessa na Comédia dell'arte é o seu texto não escrito. Toda a estrutura dramatúrgica se desenvolvia a partir de personagens recorrentes, como Arlequino, Brighella, Colombina, Dottore, Pulcinella, Pantalone, entre outros, em enredos simplificados que permitiam uma total liberdade de improviso, e por isso que uma mesma história poderia se desenvolver de diferentes formas a cada apresentação. Era, de fato, uma dramaturgia do improviso. Ou seja, colocando em contraponto, nas tragédias gregas havia um texto muito bem estruturado e escrito a ser seguido, enquanto na Comédia dell'arte havia apenas uma linha narrativa básica que conectava a história, enquanto as personagens brilhavam em suas graças cômicas, muitas vezes com o elenco improvisando comentários sobre a atualidade, sendo uma encenação que se atualizava constantemente, de acordo com os acontecimentos da época. Um grande autor que foi fortemente influenciado e que escreveu dramaturgias inspiradas na Comédia dell'arte foi Molière, que partiu das estruturas simples para desenvolver uma dramaturgia cômica, satírica, irônica e com altas doses de crítica social em seus textos de forma mais profunda e complexa. Ele também era ator em seus espetáculos e, apesar de terem um texto mais elaborado, ainda contavam com altas doses de improviso circunstancial e de sacadas que se atualizavam também com os eventos de sua época. Muito influenciado pelas tragédias gregas e pela Comédia dell'arte, vamos chegar naquele que ainda hoje é considerado um dos maiores dramaturgos da história conhecido, William Shakespeare. Como suas peças eram apresentadas em teatros populares, Shakespeare escrevia para todos. Por isso, suas peças, mesmo as dramáticas, acabam tendo núcleos ou alívios cômicos no meio do caminho.
ao mesmo tempo em que as comédias sempre trazem algum elemento dramático em sua história. E isso era possível pois Shakespeare era um escritor muito versátil, podendo transitar entre diversas possibilidades. Apesar dessa versatilidade, ele não era muito criativo em seus enredos, normalmente se baseando em uma história que já existia ou em algum acontecimento histórico real de uma época anterior, e se aprofundava no conteúdo e personagens dessa história, trazendo uma alta carga poética e metafórica nas falas e nas personagens. Por isso que seus textos são tão lembrados ainda hoje, por trazerem diversas metáforas poéticas para a vida, por criar imagens a partir de palavras e de entender que não só o que acontece na história importa, mas que a forma como ela é contada e a complexidade das personagens também carregam uma importância tão grande quanto a sucessão de acontecimentos em si. Nisso, chegamos na era dos melodramas a partir do século XIX, encabeçadas, entre outros, por Pixet-Ricoeur, que foi um dos grandes nomes desse gênero. O melodrama vai trazer de forma muito nítida a luta do bem contra o mal. Vai buscar um maniqueísmo muito claro e de fácil absorção, com muitas reviravoltas e momentos que façam o público saltar a cadeira e sair da realidade entrando na história, torcendo pelos mocinhos e contra o vilão. Dramaturgicamente, é interessante perceber como esse maniqueísmo se manifesta nas personagens, porque mais do que pessoas, essas personagens vão representar sentimentos e terão de expressar esses sentimentos de forma ainda maior e mais clara, para que o público não tenha dúvida de quem é bom e de quem é mau. Então, se escrevia uma personagem para ser valente, então ela seria o cúmulo da valentia. A mocinha doce e sensível seria o cúmulo dessas características e o vilão se apresentaria como o ápice da maldade possível. É uma escrita que vai buscar extrapolar os sentimentos e a sensibilidade em personagens que são completamente verdadeiros em suas emoções, naquilo que são e naquilo que acreditam. É dessa característica do melodrama que nascem os heróis e os vilões. Outro aspecto que nasce com o melodrama, e principalmente com Pixet-Ricoeur, é a figura do encenador-diretor de cena, e o próprio termo mise-en-scène vem dessa época, pois eles começaram a buscar formas de impactar o público para além da dramaturgia, utilizando artifícios cênicos para isso. Antes da era dos melodramas, não era comum haver uma pessoa responsável pela encenação. Normalmente, a dramaturgia já era escrita pensando na estrutura disponível para um elenco que já estava acostumado com ela. Nas tragédias gregas havia uma semi-arena, em Shakespeare havia um palco normalmente com 2 alturas e um balcão, em Molière havia a rua e os palcos improvisados. A direção das cenas, antes do melodrama, era feita pelos dramaturgos e pelo elenco a partir das orientações dos textos. A partir desse momento histórico, a dramaturgia passa a trabalhar em conjunto com os processos de direção, e ambos passam a se influenciar mutuamente. E nisso chegamos a uma dupla que representa muito bem esse aspecto, Stanislavski e Chekhov. É a partir do século XIX que Konstantin Stanislavski busca uma forma de fazer um teatro que se assemelhe mais à vida cotidiana, que possa fazer o público sentir como se olhasse a vida acontecer à sua frente. E nisso encontra dentro da linguagem naturalista de Chekhov seu maior expoente. Chekhov vai criar cenas cotidianas onde aparentemente nada acontece, mas internamente cada frase e palavra carrega uma enorme carga de subtexto, o que direcionava a criação das personagens a partir de muito estudo e aprofundamento no texto, nas falas e nas situações, o que se mostrou um veículo perfeito para a pesquisa de Stanislavski dentro desse aspecto naturalista. O que nos interessa na dramaturgia de Chekhov é exatamente isso, o tudo que acontece enquanto nada, aparentemente, acontece. Uma fatia da vida em cena no palco. E essa sutileza faz um contraponto total com o melodrama. Nem melhor, nem pior, só diferente. Tanto que, praticamente, em paralelo a essa busca do real em cena, vamos encontrar mais um contraponto em Ibsen e Strindberg. Inicialmente, ambos escreveram dentro de ideias realistas, mas, no decorrer de suas vidas, foram progressivamente migrando para o simbolismo e o surrealismo em seus trabalhos finais. E o que nos interessa nessa dramaturgia que flerta com o surreal e o simbólico é a ideia de que não existe mais tempo nem espaço na cena. Existe uma suspensão do tempo cronológico consciente e proposital, nos levando para universos extremamente poéticos e oníricos, em universos de sonhos e de fragmentação temporal e espacial. Em Ibsen podemos buscar esses elementos em Peer Gynt, enquanto em Strindberg podemos ver nitidamente esses aspectos numa peça chamada O Sonho, que tem inclusive um filme dirigido por Ingmar Bergman baseado nesse texto, que demonstra bem essa linguagem não realista, esse aceitar que o teatro é uma representação e não a vida em si, e usar isso como uma potência cênica a ser explorada.
Ainda próximo a esse período, a gente vai encontrar outro diretor dramaturgo que vai buscar um caminho ainda diferente dos anteriores, que é Bertolt Brecht. Ele vai buscar um teatro que vá além da representação da realidade de forma natural e também da abordagem simbólica não realista. As cenas não vão necessariamente seguir uma ordem dramática, mas vão seguir uma conexão de sentido, em busca de movimentar intelectivamente o público. Brecht vai dizer que a arte não é um espelho para refletir a realidade, mas um martelo para moldá-la. E nisso a gente percebe a intenção de criar peças que não servissem como um escape momentâneo para o público, mas que os instigasse a refletir e a desenvolver um pensamento crítico acerca da realidade. Para isso, ele vai usar como artifício dramatúrgico a fragmentação do texto, a conexão entre diferentes cenas, a quebra de ritmo narrativo, a utilização de música e poesia para tirar o aspecto dramático da cena e entrar nesse espaço conhecido como épico, onde há um contato direto com o público, uma quebra da quarta parede, um personagem falando de si mesmo na terceira pessoa, narrando a si mesmo e diversos outros artifícios que quebrem a ilusão do teatro e criem um convite a participar intelectualmente da cena, sem se deixar levar por ela de forma dramática e emotiva. O público não é mais apenas um observador, mas passa a ser parte daquilo que observa, quando reconhece a realidade grotesca das situações. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: a obra é pretexto para o debate. E isso se encaixa perfeitamente numa dramaturgia que busque isso, fazer pensar, fazer com que a peça e seus temas sigam junto do público para casa. Claro que isso é algo mais fácil de falar do que de fazer, mas a gente tenta. Ainda nessa fuga do real, agora entrando no século XX, vamos ter aquilo que ficou conhecido como o teatro do absurdo, tendo como fortes expoentes Samuel Beckett e Eugênio Ionesco. Nessa vertente absurda, não há história, não há sentido, e tudo pode acontecer. Pois, se a vida não faz sentido, muito menos o teatro deveria fazer. Os diálogos podem ser simplistas, complexos, variar entre isso ou parecer linguagens de bebê, não importa. Pode ser engraçado, pode não ser engraçado, mas é fundamentalmente existencialista, numa tentativa de traduzir o absurdo que é estar vivo e talvez conseguir conviver melhor com a incerteza do viver. Dramaturgicamente nos interessa a liberdade de linguagem, de impactos e de alternância de sensações que algo assim tão livre, randômico ou aleatório pode nos trazer criativamente. É como estar num brainstorm com vários de você jogando ideias na mesa enlouquecidamente, e no final você escolhe todas elas. Nós ainda teríamos muitas vanguardas para abordar, como o expressionismo, metateatro, a comédia, o improviso, o realismo mágico, o construtivismo e outras infinitas possibilidades dramatúrgicas, claro. Mas como ponto de partida, esses que a gente viu hoje já abrangem uma boa gama de possibilidades e eu sugiro que vocês se aprofundem naquelas que interessem mais a vocês e busquem encontrar a sua própria voz, o seu próprio estilo. Toda aula que você tiver comigo é sempre um ponto de partida. Escreva a partir daquilo que você aprendeu, e não exatamente aquilo que você aprendeu. A gente está falando de arte, e arte varia, se modifica em cada texto. A gente entende a teoria, mas transcende ela. Inspire-se naquilo que você lê e estuda, mas não precisa ser aquilo que você lê e estuda. Toda fórmula mágica, no fim das contas, é uma mentira. E é sempre bom lembrar disso. E se tem uma grande mentira na arte, é que existe um jeito